Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Valquíria Melnick, onde eu falo de saúde, beleza, qualidade de vida e bem-estar. O assunto hoje é cirurgia bariátrica. Você conhece alguém que precisa passar por essa cirurgia? Ou você mesmo gostaria de saber um pouco mais sobre isso? Eu trouxe um especialista que vai explicar tudinho para você. Aproveite e se inscreve aí no meu canal. Bem, pessoal, eu convidei o Dr. Marlon Rangel, ele que é cirurgião bariátrico, é também membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica. Vai falar sobre a cirurgia bariátrica com a gente aqui. Seja bem-vindo, doutor, mais uma vez, né? Obrigado pelo convite. Imagina, eu que agradeço que você aceitou o nosso convite para falar aqui hoje, aqui no meu canal. Doutor, já é uma realidade a obesidade, tanto no Brasil quanto no mundo, não é? Sim, a gente sabe que a obesidade é considerada uma doença pela Organização Mundial da Saúde, é uma epidemia nos tempos atuais. Estima-se que 300 milhões de pessoas no mundo são obesos. No Brasil, 40% das pessoas estão acima do peso e 20% são obesos, grau 1, 2, 3 e 4. E essa obesidade traz problemas graves de saúde para esses pacientes. Números altos, né, doutor? Bom, e quem é que é considerado obeso hoje para vocês? Então, o paciente obeso é obesidade mórbida e IMC acima de 40, que é o índice de massa corpórea. O índice de massa corpórea é o peso dividido pelo quadrado da altura. Isso vai dar um número. Os pacientes com IMC acima de 40 são obesos mórbidos candidatos à cirurgia. E os pacientes com IMC entre 35 e 40, obesidade grau 2, com doenças associadas, também são candidatos à cirurgia bariátrica. Mas ainda assim, pode ser obeso tendo menos ainda esse valor sendo menor no caso? Só que daí não tem indicação da bariátrica, mas é considerado obeso também, grau 1? Sim, obesidade grau 1 é IMC entre 30 e 35, obesidade grau 2 IMC entre 35 e 40, obesidade grau 3, IMC entre 40 e 50 e acima de 50, superobesidade. Essa é a classificação de obesidade. Obesidade grau 1 não tem indicação de cirurgia. E como que funciona essa indicação de cirurgia? Quando a pessoa está indicada, quando ela está acima de 40, por exemplo, a indicação já é a cirurgia ou se tenta algum tratamento antes, doutor? Sempre se tenta o tratamento clínico antes. O tratamento clínico deve ser realizado durante 2 anos, com acompanhamento da equipe multidisciplinar, endocrinologista, nutricionista, psicólogo, se precisar também um psiquiatra. O paciente não conseguindo a perda de peso desejada nesses 2 anos, está indicado o tratamento cirúrgico. E dentro do tratamento cirúrgico, quais são as técnicas hoje em dia? Como que se escolhe as técnicas? É conforme o paciente, conforme o problema? A perda de peso na cirurgia bariátrica, a gente tem por duas maneiras. Uma maneira é restritiva, quando a gente diminui a capacidade do estômago, e a outra maneira é a desabsortiva, quando a gente consegue com que o organismo não absorva uma quantidade de alimentos. Então, a cirurgia são 2 técnicas, vai depender de cada paciente. Quais são essas técnicas? Bypass e sleeve, é isso, doutor? O bypass é a cirurgia mais realizada. 80% das cirurgias é o bypass. O bypass é realizado uma câmara gástrica pequenininha, que a gente chama de pouch. Então, é realizado uma septação gástrica, deixando o estômago com 50 ml. Bem menor. O estômago normal tem mais ou menos 1.000 a 1.200 ml. A gente deixa o estômago com 50 ml e faz um desvio pequeno do intestino. Então, no bypass, o paciente vai comer menos, tem a restrição, e tem a parte desabsortiva do intestino, é uma técnica mista. É a melhor cirurgia bariátrica. É o bypass gástrico Y de Roux ou a redução do estômago, como é conhecida. E a pessoa, se não fizer essa técnica, é indicada essa outra sleeve, é isso? Isso. A outra técnica, sleeve,
é indicada também em alguns casos selecionados. A indicação de cirurgia depende muito de cada paciente. Depende se o paciente tem refluxo, depende se o paciente come muito doce, come muito carboidrato, dos hábitos de vida, se o paciente pratica atividade física, porque com o bypass o paciente perde mais peso e a perda de peso também é mais duradoura. O sleeve, se o paciente não cuidar, ele pode voltar a ganhar peso, porque o sleeve é feita só uma restrição do estômago. O estômago fica com mais ou menos 200 ml. É feita uma gastrectomia vertical, não é uma cirurgia que o sleeve não mexe no intestino, é só uma cirurgia restritiva e o estômago fica com 200 ml. Se o paciente começar a comer muito, começar a comer doce, não se cuidar, não mudar os hábitos de vida, o paciente volta a engordar. Mais fácil do que no bypass. As duas cirurgias, se o paciente não se cuidar e não mudar os hábitos de vida, o paciente volta a reganhar peso. E em média, qual é essa perda de peso, doutor, em porcentagem assim, da pessoa que está acima do peso, né, que está obesa? Qual que é essa porcentagem de perda? No bypass, a gente sabe que a perda de peso varia de mais ou menos de 35% a 40% do peso. Do peso total, não do excesso. Vai perder 35% a 40%. E no sleeve, a perda de peso é um pouco menor, entre 30% e 35%. E essa perda de peso, ela começa já a partir da cirurgia, provavelmente já com aquela restrição, né, no hospitalar, ok? E ela vai por quanto tempo, doutor? Tem um prazo que a pessoa continua perdendo peso? Sim, nos 3 primeiros meses, o paciente vai perder 50% do peso que ele precisa perder. E a perda de peso dura mais ou menos 1 ano e 2 meses. Depois ela estabiliza. Então, a perda de peso geralmente 1 ano e 2 meses. Entendi. E aí, existe o risco da pessoa ganhar novamente esses quilos que ela perdeu por conta da cirurgia, doutor? Existe essa possibilidade? Existe. Se o paciente não mudar os hábitos de vida, não fizer atividade física é importantíssimo, né? Tanto antes da cirurgia como depois da cirurgia, existe uma porcentagem de mais ou menos 20% de reganho de peso. Ou seja, é só um pontapé inicial, é uma mudança, né, de qualidade de vida, mas vai depender da pessoa, porque ela tem ali, né, na sua genética a propensão a ganhar peso, não é, doutor? Sim. A cirurgia bariátrica é um meio moderno, uma maneira moderna e eficaz de perder peso. Claro que é aliado à nutrição, à psicologia, à endocrinologia. Então, o paciente tem que continuar sendo avaliado por essa equipe multidisciplinar. Ele não pode realizar a cirurgia e abandonar a equipe multidisciplinar. Então, ele deve continuar visitando esses médicos, esses profissionais, para que não ocorra o reganho de peso. Repondo as vitaminas são importantíssimas para esses pacientes também, então deve haver reposição de vitaminas. Isso eu ia até perguntar, todos eles precisam repor vitamina ou alguns depende de caso para caso? Todos os pacientes precisam repor vitamina. Na cirurgia de bypass, como tem a parte desabsortiva, o paciente precisa repor mais vitamina do que o sleeve. Mas as duas cirurgias o paciente precisa repor vitamina para o resto da vida. A pessoa que está tentando engravidar, de repente ela espera, por exemplo, ela casou, fez a cirurgia, para que ela venha engravidar, ela deve esperar também 1 ano e meio, 2? Isso, exatamente. O tempo de espera para paciente que quer engravidar, geralmente 1 ano e meio, 2 anos, que é a hora que estabiliza o peso e as vitaminas estão bem controladas, repondo vitamina, a paciente vai ter a gestação normal. Muito obrigada pelas dicas, né, especiais aqui, cirurgia bariátrica para quem está precisando. Volte sempre. Doutor, eu quero te convidar para falar também sobre a cirurgia metabólica, que é muito similar, não é? Você vai voltar aqui um outro dia para falar com a gente sobre isso também, tá bom? Tá convidado já. Obrigado.
Se você também gostou aqui da entrevista com o Dr. Marlon, faz aqui o seu comentário aqui embaixo. Aliás, eu vou colocar também na descrição tudo sobre o Dr. Marlon, telefone, enfim, né, para alguém que esteja precisando de cirurgia bariátrica. Ele vai voltar também com outros assuntos aqui, né, Dr. Marlon? E você aí de casa vai acompanhar. Aproveita e segue o meu canal e se inscreve se você ainda não fez, tá? Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!